Excelentíssimo senhor, presidente da terceira Câmara, doutor Washington, excelentíssimo relator, doutor Francisco Luciano, demais desembargadores e desembargadoras, membros da Defensoria Pública, do Ministério Público, colegas advogados e jurisdicionados aqui presentes. Excelência, nós temos alguns pontos que são fundamentais nessa ação, que jamais poderiam deixar de serem pontuados hoje, porque são pontos que demonstram os vícios insanáveis proferidos da máxima vênia pela sentença do juiz de primeiro grau. Primeiro dizer que há um ponto crucial, já que esta demanda rediscute um tema que já havia sido discutido em outras duas ações. Uma na ADI, que foi julgada pelo tribunal número 062-15-6247-2018, e outra que foi julgada numa ação em primeiro, em segundo e no STJ, processo 12.73265-2018, que há uma questão de litispendência de um tema que já transitou em julgado. Na ADI, já foi discutido o aspecto formal desses dois projetos de lei que conferiram ampliação para os profissionais do magistério de ICO, e na outra ação, foi discutido o mérito da causa. Os professores já esperaram 6 anos para ser julgado esse mérito, e finalmente, depois de 6 anos, quando a questão transitou em julgado, que foi para execução, nós tivemos essa sentença proferida nessa outra demanda, que, inclusive, até suspendeu a execução desse outro mandado de segurança que já transitou em julgado. Dizer para vocês que há um aspecto, primeiro, além da dependência, de decadência, já que uma das leis que está sendo debatida nessa ação, que é a Lei 815/2012, quando o município entrou com a ação em abril de 2018, já havia passado o prazo de 5 anos, então ela nem poderia ser discutida nessa demanda, porque já havia passado esse prazo. Uma outra questão também está relacionada à ilegitimidade da Câmara Municipal para figurar nessa ação, já que a Câmara não tem legitimidade para configurar no polo que está. Na verdade, se houver algum vício de projeto, era para o vereador, aí sim, parte legítima, ter contestado isso. Mas como já foi ponderado, essa questão ela já foi discutida em sede de ADI. E o que é mais grave, Excelência, é que o juiz de primeiro grau, ele declarou a nulidade da lei, quando o máximo que poderia ser feito dentro dessa demanda seria uma declaração de constitucionalidade em sentido difuso, o que não foi feito. Ou seja, mesmo com o tribunal transitado em julgado da ADI, reconhecendo o aspecto formal e material, o juiz de primeiro grau ainda assim, através da sentença, declarou a nulidade desses dois projetos de lei. Um outro ponto também, que é importantíssimo, é que se porventura essa demanda, essa sentença for mantida por este tribunal, nós vamos ter uma situação peculiar, né? Inclusive em contraditória à segurança jurídica, porque nós temos o ADI que transitou em julgado, favorável a esses profissionais, nós temos uma ação de primeiro grau que também transitou em julgado, favorável a esses profissionais, e imagine só se tivermos uma terceira ação em sentido contrário a essas duas que já transitaram em julgado. Isso seria uma situação realmente complexa, onde uma decisão posterior a duas transitadas em julgado vão deixar sem efeito as duas decisões transitadas em julgado. Ora, se nem a lei pode prejudicar ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido, uma decisão judicial também não pode fazer isso. Né? Então, além, claro, Excelência, de um aspecto que eu acho fundamental, que é a visão que esses profissionais lá de ICOM terão, depois de esperar quase 6 anos, uma resposta da Justiça em relação à ADI e a outra decisão que foi favorável transitou em julgado, quando estava prestes a executar, depois de esperar toda a tramitação, receber a notícia de que as duas decisões que transitaram em julgado não têm efeito nenhum, porque a decisão do juiz de primeiro grau, nesta ação, foi mantida. Então, a gente espera, né, justiça, os professores lá,
a gente que está no âmbito local, a gente sente essa necessidade por justiça. São pessoas que há 6 anos estão recebendo metade do salário que recebiam, eram pessoas que trabalhavam 200 horas e estavam definitivamente ampliadas, pessoas que tinham um orçamento todo planejado para isso, e aí ver o seu orçamento cair pela metade e ter que se virar nesses 6 anos, desculpa até a expressão, mas realmente é um desabafo, tem que se virar, e quando finalmente surge aquela esperança, depois de serem comunicados que o STJ confirmou a decisão, serem surpreendidos, e é isso que a gente não espera, com uma decisão desfavorável. Então, Excelência, diante desses vícios que foram apontados, diante de todos esses problemas que a sentença de primeiro grau com a devida vênia nos traz, é urgente que seja reformada em sua integralidade, julgando a ação do município improcedente. Antes da improcedência, claro, tem uma questão aqui de extinção, sem julgamento do mérito, mas se ultrapassar essa questão, a parte apelante requer que a sentença de primeiro grau, o recurso seja admitido, o sindicato como terceiro interessado, cumprindo todas as formalidades e exigências legais, e no mérito, a ação, caso ultrapasse as questões preliminares, seja julgada totalmente procedente, mantendo todos os efeitos das duas decisões que já transitaram em julgado, Excelência. Muito obrigado. Obrigado. Desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu vou retirar de mesa hoje e trago na próxima sessão. Ok. Julgamento adiado para a próxima sessão.